Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e nesse mês de agosto a conta de energia vai ficar mais cara porque a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, informou que durante todo o mês de agosto a bandeira tarifária vermelha vai ficar no patamar 2. Com isso, 100 kWh consumidos terão um acréscimo de R$ 7,87 na conta de luz do brasileiro. E por isso, eu estou aqui com o professor de economia Rafael Longo, que vai te trazer as melhores dicas para você economizar na conta de luz desse mês de agosto. Professor, para a gente entender todo esse cenário, o que são as bandeiras tarifárias na conta de luz? As bandeiras tarifárias começaram não muito tempo atrás e elas representam, não sei se a gente lembra, acho que todo mundo aí lembra da época em que teve os apagões aqui no Brasil, e para tentar evitar aqueles apagões, aí os governos, diversos governos que passaram por esse problema, estabeleceram que seria necessário ter outras fontes adicionais de energia que não dependessem só da água, do hidroelétrico. A maior parte da energia elétrica que a gente usa em casa é hidroelétrica, ou seja, vem das usinas hidroelétricas a água que vai gerar as turbinas e produzir energia elétrica. Só que tem um problema, quando tem um período mais seco, aí você tem menos água nos reservatórios de água das hidroelétricas, que vão produzir energia, e aí acaba produzindo menos. O que acontece quando produz menos? Vai ter que produzir essa energia de alguma outra fonte. O Brasil a gente tem um pouquinho, agora está crescendo, né? A questão solar está aumentando, a questão nuclear também, a gente tem um pouco de produção de usina nuclear que não depende do tempo, do clima, mas a gente usa muito, que a gente já construiu, que são usinas termoelétricas. Uma usina termoelétrica é aquela que vai usar carvão ou que vai usar petróleo para esquentar a caldeira e produzir energia elétrica. Quando você tem que usar uma termoelétrica, a energia fica mais cara do que a energia usada pela hidroelétrica, pela água. Então, o que acontece? Nesses momentos em que falta água nos reservatórios, quando chove menos, os distribuidoras de energia elétrica, no caso de Campinas, a CPFL, vai ter que pagar mais caro porque vai ter uma energia produzida pelas termoelétricas. Quando está na época do verão, com muita chuva, aí não existe barreira nenhuma, bandeira tarifária. A bandeira tarifária tem 4 tipos. São 4 cores, né? A verde, a amarela e a vermelha, que daí tem 2 níveis, né? O patamar 1, que a gente estava no mês passado em julho, e o patamar 2 agora, que é durante todo esse mês de agosto, né? Muito bem. Meu xará aqui fez a lição de casa. São 4, de verdade. Então, por exemplo, em 2025, janeiro desse ano, quando choveu bastante, ou choveu uma quantidade normal, e era época de chuva, o que acontece é que não existe nenhuma bandeira adicional. Então a gente só paga a energia elétrica. Mas conforme vai passando o tempo, a gente vai entrando no período mais seco do ano, aí sim a gente tem que pagar uma bandeira vermelha, talvez. Começa com uma bandeira amarela. Então, por exemplo, estou usando a minha colinha aqui. Por exemplo, em janeiro de 25, era tudo verde, era bandeira verde, então não teve nenhum adicional. Porque essa bandeira, você vai pagar o consumo normal seu, mais um valor. Uma tarifa, digamos. Uma tarifa a mais, vai ter um valor a mais. Por exemplo, no meu caso, em novembro de 2024, a bandeira estava vermelha 2 e eu tive que pagar R$ 9,28 a mais, além dos meus R$ 130 da conta normal. Então a conta total deu R$ 139. Isso daí corresponde a quase 7%. Esse é um número grande, esse é um valor grande. Quando foi isso? Foi em outubro, que estava no finzinho ainda, chuvas começando a pegar, os reservatórios enchendo de novo. Mas, se a gente for para janeiro de 2025, como eu já disse, aí é tudo bandeira verde e a gente não precisa pagar esse valor adicional. O valor é muito alto? Não é muito alto porque é dividido entre todas as pessoas. Então, em outubro de 24, por exemplo, era bandeira vermelha 2. Bandeira vermelha 2 quer dizer que é a pior de todas. Quer dizer que está mais usando essas outras usinas termoelétricas feitas com carvão ou com óleo. Também pode usar óleo. Essas daí elas ficaram mais caras. Então ficou esses 9,28
R$9,28. Se você parar para pensar, falar assim, não é quase nada. Mas quando cada um paga R$10 a mais, você tem uma população que consome de umas 300, 400 mil casas que tem em Campinas, por exemplo, se você somar tudo isso, dá um valor certo. O dinheiro vai para a CPFL, o dinheiro passa pela CPFL e vai pagar por essas despesas adicionais. Então, provavelmente, a CPFL vai estar pagando um valor maior. E aí ela precisa, ou para se manter uma justiça do preço que está sendo cobrado, aí aumenta um pouco com essa tarifa adicional baseada nas bandeiras. E o professor, então, quais as principais dicas, né, para tentar economizar nesse cenário que a gente está, né, de bandeira 2? Como que aliviar o orçamento nesse cenário? Como que tem que evitar de usar energia elétrica? Como que é? Porque hoje no mundo porque hoje no nosso mundo que a gente vive, tudo basicamente depende da internet, né? Como que faz então para tentar não prejudicar tanto o nosso bolso, né, o bolso do brasileiro? A gente precisa ver quais são os produtos que mais a gente usa na casa. Então, por exemplo, aqui em Campinas, no Sudeste em geral, a gente usa chuveiro elétrico. Fui para o Nordeste passar as férias em janeiro e aí tinham vários lugares lá que não tinha chuveiro elétrico. Usava água normal, que já estava quente. Para esses casos aí não tinha tanto impacto. E aí o que acontece quando chega o inverno? Chega o inverno em Campinas, além da gente ter que pagar uma bandeira maior, a maioria das vezes uma bandeira vermelha, a gente ainda consome mais o aparelho doméstico que mais gasta energia, que é o chuveiro elétrico. Então, se eu tomar um banho quente por muito tempo, eu vou gastar muito mais energia elétrica. Quais são os 3 produtos eletrodomésticos que mais consomem? Na sequência são o chuveiro elétrico, que é o que mais gasta, depois o ar-condicionado e depois a geladeira. Então, no inverno, a gente não vai usar o ar-condicionado, mas em compensação, a gente vai usar mais do chuveiro elétrico para poder esquentar a água. O que tem que fazer? Não tem muito mistério. Vai ter que tomar um banho mais curto. Esse é o jeito, porque aí você deixando o chuveiro ligado menos tempo, isso todo mundo sabe, você vai gastar menos energia elétrica. E alguns simples ajustes também no nosso cotidiano, por exemplo, saiu de um cômodo, apagar a luz, também é interessante que vai reduzindo também aos poucos a conta de luz, né? Sim, isso é legal, isso a minha avó já falava, minha avó não me deixava em paz, minha avó sempre falava, saiu do lugar, apaga a luz, saiu do quarto, apaga a luz. E era isso que eu sempre aprendi a fazer. Então essa é uma dica que acho que todo mundo sabe, né? É uma dica em que saiu, desliga a luz. Uma dica que eu tenho uma certa dificuldade, mas que é um pouco importante, é tirar os aparelhos, recarregador da tomada, por exemplo. Você tira o recarregador do celular da tomada, você economiza um pouco. Os aparelhos que são em stand-by, que o pessoal fala, né? Isso. Vai economizar muito? Não vai economizar tanto assim também, mas de qualquer forma vai ter uma certa forma de economia se você usar menos. Então é isso, é você usar menos a luz, é você tomar um banho mais rápido, é você, no caso do ar-condicionado, se você for usar um aquecedor, o ar quente do ar-condicionado, muito pouca gente tem. Eu, pessoalmente, não tenho. Não acho muito importante. Então, o que eu faço? Eu não vou ter esse gasto adicional com o ar-condicionado. E mesmo no verão, com o ar-condicionado, eu uso o máximo possível o ventilador, para usar o ar-condicionado só no dia que estiver muito quente mesmo. E o Rafa, uma residência típica no Brasil com 4 pessoas morando consome em média de 150 a 200 kW por mês. Então é interessante a pessoa ver quanto a família consome por mês, por exemplo, ver quanto gastou no último mês de julho para ter uma comparação, para ver no que pode evitar ali de usar. É interessante isso? Sim, isso é legal. Eu, quando eu estou em casa, eu moro sozinho, só que eu alugo alguns quartos para o Airbnb. Então, quando eu tenho um hóspede aqui, o consumo vai ser maior, é verdade. Mas, por exemplo, um mês onde o consumo é super baixo, onde eu estou mais sozinho, eu vou gastar aí mais ou menos R$140. Uma pessoa sozinha, numa casa pequena, que não usa tanta energia, vai dar mais ou menos uns R$140. Se tiver mais hóspede, é verdade, aí essa conta tende a ficar maior por causa do hóspede, que é uma pessoa a mais, gastando mais energia no banho e coisas desse tipo. E, por exemplo, a pessoa sabe que nesse mês de agosto vai ter essa tarifa, não vai ter escapatória.
evitar de ter alguns gastos supérfluos durante esse mês para priorizar a conta de energia. Se você gasta aí R$200 na sua conta de energia, claro, as pessoas ganham salários diferentes. Né? A variação vai ser muito grande, você vai conseguir economizar muito, não sei, talvez uns 10%, ao invés de pagar 200, você vai pagar aí 180, um pouco menos. Esses R$20 podem fazer a diferença para muitas pessoas ou podem não significar nada para muita gente. A maioria das pessoas, quem tem mais dinheiro, que não é a maioria das pessoas, essas acabam não se preocupando tanto. Para a grande maioria da pessoa, uns 20 ou 30 reais na conta de luz faz a diferença. E também é interessante orientar os familiares dentro de casa sobre essa questão, né, de evitar ao máximo gastos supérfluos da questão da conta de luz, né? Sim, é sempre bom chamar todo mundo, explicar, nós estamos na época do inverno agora, vamos tentar gastar menos tempo no banho, e aí quando todo mundo da casa contribui com a coisa, não fica aquela ideia de que é só comigo que ficam reclamando. Todo mundo gastando ou tomando um banho um pouquinho mais curto, o que acontece é que a conta de luz cai. Rafa, para a gente finalizar aqui esse quadro, tem mais alguma dica para o pessoal que está em casa sobre esse período do mês de agosto que a gente estamos enfrentando e vai continuar enfrentando até o final do mês na questão da bandeira tarifária patamar 2? A gente tem que ficar acompanhando que época do ano que a gente está. Né? Se a gente está no verão, a gente vai gastar menos energia com o chuveiro elétrico e mais, dependendo do chuveiro que você tenha. Se você tiver um chuveiro que só tenha uma temperatura, aí tanto faz, se é inverno ou verão. Mas se você puder regular lá o que tem no inverno, verão, alguns têm até 4 temperaturas diferentes, aí essa questão do banho não fica tão importante assim na época de chuva, na época mais quente. Esse ano, não sei se você teve essa impressão, mas para mim fez muito mais frio esse ano do que nos últimos 3 anos. Esse ano, eu acho que a minha conta de luz agora desse mês vai ficar bem cara. Eu tive hóspede do Airbnb aqui e aí eu tive que pagar mais caro por causa disso. A dica é essa, entender em que período do ano você está. Eu pessoalmente não sei quando o governo, que é o governo que faz essa mudança, a ANEEL que faz essa mudança, né? A ANEEL, eu não sei qual bandeira que tá, mas eu posso saber. Se tiver mais quente, aí eu vou estar gastando menos energia elétrica, porque eu vou estar na bandeira verde. Agora, se tiver mais frio, aí eu vou ter que pagar mais caro com as bandeiras amarela e a pior de todas, a vermelha 1 e a vermelha 2. É isso então, Rafa. Muito obrigado por todas essas dicas, né? Essa orientação para o pessoal de casa. Muito bem, obrigado por ter me convidado. Imagina. E pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.